Boa tarde, meu amado, minha amada. Passando aqui para deixar uma mensagem ao seu coração, algo que Deus ele trouxe no meu coração hoje pela manhã. E eu queria, de uma forma simples, trazer para você isso. É um versículo, né, que Deus falou comigo lá em 1 Coríntios 9, onde ele fala que em todas as coisas, né, em todas as áreas da nossa vida, que a graça de Deus será acrescentada, né, para que nós sejamos capazes de realizar toda boa obra, né? E esse versículo, né, falou bastante comigo, né? É algo que eu tenho meditado, né? Tenho passado por alguns desafios, assim, né? Nossa vida é repleta, né, de desafios no trabalho, no dia a dia, em casa, com a família. E às vezes a gente não consegue enxergar em nós capacidade para vencer esses desafios, né? Às vezes a gente olha pra gente e fala assim, meu, esse desafio que eu tô passando, essa tarefa, esse problema é muito maior do que a minha capacidade de resolver. E essa palavra, ela falou comigo nesse sentido, porque fica bem claro ali no 1 Coríntios 9, versículo 8, que fala em todas as áreas da sua vida, que a graça de Deus, ela é derramada sobre nós para todas as áreas mesmo, né, para capacitar a gente em todas as áreas. Então, essa graça de Deus, que é realmente um favor de Deus, é uma capacitação, é uma paz que vem de Deus, é uma direção que vem dele, que excede, né, a nossa própria capacidade, né? Não tô falando que exclui, né, a sua responsabilidade de se preparar para os desafios, de estudar, de, né, se desenvolver, mas que a graça de Deus, ela realmente te faz enxergar diferente, né, as situações, né? Fez Davi enxergar, né, possibilidade de vencer Golias, fez os homens de Deus enxergar que Deus estava com eles nas situações, né? E eu estava conversando com um amigo ontem, né, e falando para ele, né, ele estava falando do processo, que ele tem visto mudança na vida dele. Quanto mais ele ouve a palavra, ele percebe que a vida dele está mudando, percebe que vícios já não estão mais dominando sobre ele. E aí eu falei assim, cara, a gente não consegue ver, né, não é visível aos olhos humanos, mas o Espírito Santo está te ajudando. Porque eu lembrei, né, assim, quando eu comecei a caminhar com Jesus, né, e, cara, quanto o Espírito Santo nos ajuda, né? O quanto ele coloca pessoas, o quanto ele nos levanta, ele nos faz nos olhar de uma forma diferente, enquanto ele nos faz caminhar com fé diante das situações que antes nos derrubavam. Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma graça, né, de Deus disponível, né? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acessar, né? É como se a gente entrasse na nuvem e tivesse que baixar, né? Fazer o download ali dessa força de Deus, dessa graça que nos ajuda, que nos capacita. Nós só temos o dever, né, de acessar isso, né? De buscar isso, de pedir, Deus, me fortalece, me derrama essa graça sobre a minha vida, derrama essa graça sobre o meu coração, né? Seja em qualquer área da sua vida, meu irmão. Então, independente da área, essa graça, ela é capacitadora. O versículo fala em todas as áreas, né? Tava pensando ontem, muitas vezes a gente até mesmo na questão de se relacionar com Deus, né, a gente fala, cara, será que eu vou conseguir ter um relacionamento com Deus? Será que eu vou conseguir me aproximar? E essa graça de Deus, ela é também para isso, porque nós não conseguiríamos, né, se aproximar de Deus. E ele demonstra a sua graça através, né, do seu Filho Jesus, da entrega do seu Filho Jesus. E não só isso, mas essa graça, o Espírito Santo, está disponível para nós, nos falando todos os dias, para que a gente possa se achegar mais perto, né? É um desejo de Deus que a gente esteja perto dele. Então, é como se ele facilitasse. Essa graça é como se ele facilitasse, né, para a gente. Falasse assim, meu, acessa, né, essa graça, que você vai ver que é possível. Amém? Então, eu queria trazer essa mensagem para você, né, hoje. Eu não sei qual que é o desafio, eu não sei qual que é a situação que tem, né, sabe, te feito, né, desesperar, mas existe graça de Deus, né, disponível ao seu favor. Amém? Deus abençoe.